Olá, sejam bem-vindos ao Espelho do Casal. Aqui eu te convido a virar o espelho para si e olhar para a sua relação e, principalmente, se enxergar neste relacionamento. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Espelho do Casal. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que afeta muitas pessoas nas mais diferentes fases da vida, que é sobre a dificuldade de aceitar ou até mesmo de perceber que a relação chegou ao fim. Como é difícil isso, né? Quanto sofrimento, quanta dor envolve o fim de uma relação, principalmente se ainda existir amor. E é sobre isso que eu quero falar. Será que a relação só acaba quando o amor acaba? Quantas vezes eu já ouvi a pergunta se o fim de um relacionamento é resultado do fim do amor ou se existem outras forças, outras razões em jogo. E para explorar esse tema, eu vou trazer aqui um filme que eu gosto muito, que é a História de um Casamento. Eu quero tentar fazer uma leitura dele, porque eu entendo que ele traz essa discussão. Se você não assistiu esse filme, assiste. Só que eu entendo que o que eu vou trazer aqui não vai estragar se você ainda não assistiu, não vai estar cheio de spoiler a respeito do filme. Vale assistir, sim, com certeza. História de um Casamento é um filme que retrata de maneira muito sensível o processo de divórcio entre um casal que, apesar de tudo, ainda se ama muito. Então, gente, preparem-se para uma conversa cheia de reflexões sobre o amor, relacionamento e os desafios que eles apresentam. Antes de entrar na complexidade dos relacionamentos e do fim deles, eu quero refletir aqui com vocês o que significa amor em um relacionamento. O amor, ele muitas vezes é visto como a base de tudo, a base de toda a relação. É o começo de uma jornada que une duas pessoas. Mas será que o amor é estático? Ou será que ele se transforma ao longo do tempo? Não, o amor não é estático, claro que não. Ele vai se transformando, mudando com o tempo. E quantas vezes nós ficamos buscando aquela pessoa ou aquela sensação que a gente tinha lá no início da relação? Quantas vezes a gente não faz isso? Só que a relação mudou e é natural que o sentimento também mude. Existem algumas fases, algumas formas de amor. Tem autores que trazem de formas bem diferentes as diversas fases, mas eu quero trazer aqui a forma mais simples para vocês, né? Que é o amor romântico. O que chamam de amor romântico é a fase da paixão, do entusiasmo, sabe? É aquele momento inicial da relação que é cheia de entusiasmo. A gente diz que é a fase do encantamento, porque nós ficamos encantadas por aquela pessoa, né? Você olha para aquela pessoa e está sempre maravilhada, que é uma fase maravilhosa, mas também é aquela fase que se evita conflitos, né? É aquela fase que a gente não fala de conflitos, a gente não tem discussões mais complexas, mais difíceis, porque você está encantado por aquela pessoa. Só que com o tempo, esta paixão ela vai se transformando em algo muito mais profundo, que é um amor mais companheiro, de parceria, que transcende a simples atração física. Nós costumamos dizer que é a fase do desencanto, quando a paixão acaba e seguimos olhando para o outro como ele realmente é, com as suas imperfeições. Tem relações que acabam aqui, mas outras se transformam neste outro tipo de amor que eu mencionei. Tem também o amor que se envolve a amizade, respeito e a cumplicidade. E quando essa transformação acontece, algumas pessoas acabam confundindo esta mudança que é natural com a perda do amor. Então, o que é realmente o amor em um relacionamento? Será que ele é suficiente para sustentar uma relação? Mesmo quando os desafios da vida surgem? Muitas vezes o que chamamos de amor pode estar entrelaçado com outras emoções, como a segurança, a dependência emocional ou até mesmo o medo da solidão. E isso nos leva à pergunta central desse episódio:
quando o amor é colocado à prova, eles resistem? O que vocês acham? Será que o amor é o único fator determinante para a continuidade de uma relação? Muitas vezes eu ouço histórias de pessoas que dizem ter terminado uma relação, mesmo ainda amando a outra pessoa. Mas será que isso é possível? A verdade é que sim, é possível, e em muitos casos o amor por si só não é o suficiente para manter uma relação saudável. Existem muitos outros fatores em jogo, coisas que eu já falei em outros episódios, como a comunicação, expectativas que se criam em relação a outra pessoa e esta acaba não correspondendo, sobre os valores que são compartilhados, a confiança e até mesmo as questões práticas do dia a dia, gente, como a questão financeira, estilo de vida, como administrar uma casa, a educação de filhos. Quando esses elementos começam a falhar, a relação pode sim se deteriorar, mesmo que o amor ainda exista, mesmo que ele ainda esteja ali presente. Eu costumo sempre dizer que se relacionar é uma arte. Os relacionamentos, eles exigem esforço, eles exigem isso, exige dedicação. Quando a gente está se relacionando, a gente tem que abrir mão de algumas coisas em prol de outras. A gente tem que saber lidar com as diferenças e isso exige, sim, bastante esforço, gente. E nem sempre o amor é o remédio para todos os problemas. Quando a comunicação falha, quando surgem conflitos de valores ou traições, por exemplo, o relacionamento pode sim ficar insustentável. E é importante lembrar que um relacionamento saudável não depende apenas do amor, mas de respeito mútuo, de empatia e de uma parceria equilibrada. Então, o amor pode ser uma base sólida, sim, mas ele sozinho, ele não vai ser o suficiente para manter uma relação ao longo do tempo. E agora eu quero entrar no filme, que é a história de um casamento. Eu acho que ele é um excelente exemplo de como o amor e o fim de uma relação podem coexistir. O filme ele conta a história de um casal, que é o Charlie e a Nicole. Um casal que está passando por um processo de divórcio. E apesar deles estarem se separando, ainda existe um tipo de amor entre eles, que torna essa situação muito mais dolorosa. A Nicole, ela é uma atriz que sente que ao longo dos anos ela perdeu sua identidade dentro do casamento, porque ela sempre foi vista como uma extensão do marido, do Charlie. Que o Charlie, ele é o diretor de teatro super famoso, ele faz sucesso e ela sempre foi vista como extensão, a esposa dele. E o casamento deles, ele não acabou por falta de amor, mas porque a Nicole, ela precisava se redescobrir, ela precisava redescobrir quem ela era fora daquela relação. Ela precisava redescobrir a sua vida além do Charlie. Ela amava muito o marido, mas só que ela também amava muito a ideia dela poder se reencontrar, ter a sua própria vida de volta. E o Charlie, ele também passa por uma montanha-russa emocional, porque ele ainda ama muito a Nicole e ele tem dificuldade em aceitar que o casamento acabou. Ele sente que o divórcio é uma falha pessoal e que ele devia ter feito algo diferente para salvar esse casamento. E aí o filme vai começar, ele começa com uma carta que um está escrevendo para o outro, porque eles foram para a terapia, o terapeuta está pedindo para que um escreva uma carta para o outro. E a carta que a Nicole escreve para ele expressa esse amor que ainda existe, mas que não foi suficiente para manter os dois juntos. Uma das cenas deste filme que eu considero extremamente poderosa é o momento de uma discussão super explosiva entre eles, onde os dois vão expondo suas frustrações, as frustrações mais profundas, e eles expressam muito ódio e muita dor. Só que ao mesmo tempo, o amor que ainda sentem também fica muito evidente nesta briga.
Essa cena, ela faz a gente questionar: o amor deles realmente acabou? Ou ele simplesmente mudou e não pode mais sustentar o relacionamento da forma como eles conheciam? É claro que a gente não tem essa resposta, né, em relação ao filme. Só que eu sei que isso acontece em muitos relacionamentos, a dificuldade desta sustentação. E eu entendo que esse filme vai sugerir que o amor pode continuar existindo mesmo após o fim de uma relação formal. Só que, em muitos casos, outros fatores, como a busca pela identidade, os sonhos e as necessidades individuais, eles podem tornar impossível manter o relacionamento. E essas situações, elas não são exclusivas da ficção, dos filmes. Tem muitas pessoas que vivem dilemas muito semelhantes em suas vidas. Eu poderia trazer aqui diversos exemplos de pessoas que eu atendo ou que já atendi que enfrentaram situações muito parecidas com a do filme. Eu atendi uma mulher que ela teve casada por 10 anos e ela amava muito esse marido. Mas com o tempo, com o passar do tempo, ela foi mudando. Ela tinha algumas prioridades, alguns sonhos de vida que eram diferentes do início do relacionamento. Um deles era que ela queria ter filhos e ele não. Quando eles se casaram, ela também não queria. Era uma decisão dos dois na época de não terem filhos. Só que isso foi mudando para ela, enquanto ele não. Para ele isso não mudou, ele continua não querendo. E eles tentaram conciliar essas diferenças, eles tentaram mesmo, mas eles foram percebendo que estava muito difícil caminhar na mesma direção. Ela se viu diante de uma escolha extremamente difícil. Só que permanecer nesse relacionamento significava abrir mão de algumas coisas que naquele momento era muito importante tanto para ela quanto para ele. Porque ele também tinha seus sonhos, ele também tinha suas prioridades, e seguir as prioridades dela também faria ele se distanciar dos seus próprios sonhos. Então, mesmo os dois se amando, eles decidiram que o divórcio era o melhor caminho para que cada um pudesse buscar a sua felicidade individual. Eles poderiam, por medo do sofrimento, porque uma separação, mesmo quando o amor já não existe mais, ela traz sofrimento. E imagina quando o amor está presente. O sofrimento é sempre inevitável. Então, eles poderiam, por medo desse sofrimento, decidir permanecer casados, permanecerem no casamento. Mas como seria esta relação? Um teria que abrir mão e se anular. Seria uma vida de infelicidade. Eu acompanhei o processo dela nesta fase, foi muito sofrido, mas a consciência dos seus próprios desejos fez com que ela se fortalecesse e permitiu que ela seguisse em frente. Tem um outro caso que eu lembro muito de um rapaz que ele estava num relacionamento há uns 5 anos. E eu não lembro direito, acho que ele ficou uns 5 anos. Quando ele veio para terapia, essa relação já tinha acabado. Eles se gostavam muito, já estavam morando juntos, mas as questões financeiras e a dificuldade de comunicação estava abalando muito a relação. E apesar do amor, as brigas constantes e o estresse, que era diário, eles acabaram com a saúde emocional dos dois. E quando ele veio para a terapia, né, que eles já tinham se separado, ele dizia que acreditava que se tivessem trabalhado mais na comunicação, eles poderiam ter salvado o casamento. Só que naquele momento parecia algo impossível, né, seguir em frente. Parecia impossível seguir em frente nessa relação. E aí eles decidiram terminar. Então, gente, eu estou trazendo alguns exemplos para mostrar o quanto aquilo que acontece no filme também acontece na vida real. É algo que não acontece só na ficção. Então, gente, o que a gente pode concluir deste tema? O amor é, sem dúvida, uma parte essencial de qualquer relacionamento, mas ele não é o único pilar. Relacionamentos, eles são extremamente complexos
E quando os outros aspectos importantes também da relação falham, como a comunicação, o respeito, os valores compartilhados, o amor pode não ser o suficiente para manter o casal unido. O filme História de um Casamento, ele mostra que o amor pode coexistir com a dor, o ressentimento e a necessidade de mudança. O filme traz uma lembrança para a gente que às vezes o fim de um relacionamento ele não significa que o amor acabou, mas que a forma como ele é vivido precisa mudar. E eu quero saber, e você? O que você acha disso? Você já viveu uma situação em que o amor não era o problema, mas mesmo assim o relacionamento acabou, o relacionamento terminou? Ou você acredita que o amor pode superar qualquer obstáculo? Eu adoraria saber disso de você, gostaria muito de saber a sua opinião a respeito disso. Se você quiser compartilhar isso comigo, ou compartilhar sua história, mandar perguntas ou sugestões para os futuros episódios, entre em contato comigo no Instagram, @odaispsi. Eu vou adorar ouvir você. E se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Espelho do Casal, de compartilhar com amigos que possam se interessar por este tema. E eu espero você no próximo episódio. Um grande beijo a todos.